E para ficarmos um pouco mais alinhados nessa dinâmica que está acontecendo com a Cosan e com o IPO da Moove, antes mesmo de olharmos os números, é interessante entender o que está acontecendo aqui no Brasil e nos Estados Unidos, pelo menos no principal ali no que diz respeito à taxa de juros, né? Porque amanhã é a super quarta, amanhã que terá a decisão de taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos. E as decisões serão contrárias, né? Enquanto no Brasil deve subir, nos Estados Unidos deve cair. E está incerto nos dois lados. No Brasil, existe a expectativa de ou sobe 0,25 ou sobe 0,50. Então existe aqui um mercado dividido. E não é só isso. Depois tem ainda a ata do Copom, que vai nos trazer o que deve acontecer um pouco mais a sequência. Então vamos supor que, embora a gente espere que a coisa já tenha precificado parte disso, o que exatamente ela precificou? Porque vamos supor que amanhã aumente 0,50 pontos percentuais e vem um discurso duro falando que vai aumentar 0,50 durante as próximas reuniões e tudo mais. Aí vai ser um cenário bem mais drástico aqui. Então, a gente tem que esperar amanhã e os próximos dias para ver realmente o que vem aqui no Brasil. Há um momento aqui é um pouco de incerteza, embora a gente saiba que deve aumentar a taxa de juros, né? Enquanto nos Estados Unidos, a expectativa é de queda e também existe incerteza de quanto deve cair e até quando, né? Então a mesma coisa que no Brasil, como é que vai seguir os próximos fluxos também. Então amanhã a expectativa é de que 64% das pessoas esperam que caia 0,5 pontos percentuais e 36% esperam que caia 0,25. Isso por conta da inflação, que vem um pouco se controlando, e ao mesmo tempo que alguns dados econômicos dos Estados Unidos vêm ali mostrando algum desaquecimento. Então o pessoal já começa a esperar uma queda de 0,5 ponto percentual. E se eu fosse arriscar um palpite, eu diria que nos Estados Unidos a taxa de juros americana vai cair 0,25 pontos percentuais. Não estou com a maioria, como vocês podem ver. E no Brasil eu arriscaria que vai subir 0,25 pontos percentuais. Vamos ver amanhã, mas você está vendo que é um cenário de incerteza, até porque também não é só, como eu disse, né, não é só o fato de quanto aumentou, e sim os discursos futuros. Nos Estados Unidos eu espero que continue a cair a taxa de juros na sequência, né? Então também tem esse equilíbrio, não é só o que acontece na reunião, na decisão ali, mas depois ali com as falas e com as atas e tudo mais. E só para deixar todo mundo na mesma página, como a Cosan tem uma dívida alta, a taxa de juros aqui no Brasil subindo deixa seu custo da dívida mais caro, é por isso que ela sofre uma pressão aqui. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos, onde ela quer fazer o IPO da Moove, e faz sentido porque a Moove ela já iniciou as operações nos Estados Unidos faz uns 2 anos, quando ela comprou a PetroChoice, então ela está querendo crescer lá, e o IPO é exatamente para acelerar esse crescimento. E temos também a posição da Moove ali na Europa, temos aqui na América, então ela é um pouco mais globalizada, né? E é importante esse IPO porque vai ajudar ela a continuar a crescer, e o timing do IPO é muito bom, porque os Estados Unidos, como a gente pode ver, vem numa alta, está aqui nas máximas, uma máxima verdadeira, não uma máxima fake aqui do Brasil, né? É uma máxima que está realmente mostrando a força do mercado americano, mesmo com a taxa de juros em alta, mas na expectativa de cair a taxa de juros. E aí é que mora o momento adequado, porque se ela for esperar mais, realmente a taxa de juros começar a cair, como as ações já vêm subindo bastante, pode ser que algum dado comece a desanimar o mercado, pode ser ali que um desaquecimento mais forte dá aquela desanimadinha, faz algumas correções, principalmente nas ações tech, e aí pode acabar meio que contagiando um pouco os IPOs, né? Porque o IPO é visto ali como um investimento um pouco mais de risco e tudo mais, né? Então, eu acho que esse é o timing perfeito para fazer um IPO, próximo da queda da taxa de juros e com a bolsa ali em alta. Então a Cosan já protocolou na SEC o IPO da Moove, que deve acontecer em outubro. Ela não deu o guidance aqui de valores, mas fazendo uma estimativa aqui de empresas parecidas que são negociadas a 10 vezes o EBITDA, nós temos aqui um valor de perto de 14 bilhões. E aí o Brasil Journal aqui nos diz que normalmente o IPO ali tem um desconto de 20%. Só que na contramão eu digo para vocês que nós acabamos de ver. Nós estamos ali no topo dos Estados Unidos, queda da taxa de juros. Então o mercado está tão bem-humorado que talvez esse desconto não aconteça, não de 20% pelo menos. Mas enfim, nós vamos trazer os números aqui nesses dois cenários, 20% de desconto e sem desconto, para a gente dar uma olhada o quanto isso em diversos números diferentes representa para a empresa, é muita coisa, tá? Só para você ter uma noção, em market cap eles já falam aqui, né? Isso aqui daria um valor de 11,2 bilhões de market cap, enquanto a Cosan vale 24,5. Olha o tamanho dessa venda, né? Só que a Cosan aqui ela detém 70% da Moove, não 100%, né? 30% ela já havia vendido lá atrás. Ela é uma empresa que veio agir junto com o posto Esso, isso, Esso em 2008, e aí ela acabou ali depois
posteriormente vendendo para um parceiro. Ela, recentemente, a Moove ela vem avançando, conforme eu já disse, ela comprou a PetroChoice há 2 anos atrás, 489 milhões de dólares, vem dando ótimos resultados, e eles comentam aqui que nos Estados Unidos o mercado é muito pulverizado, né? A PetroChoice, que é líder aqui em distribuição e fabricantes de lubrificante prêmios, tem apenas 4% do market share. Então é um mercado bem pulverizado e que também pode, por conta disso, oferecer oportunidades de crescimento. Então imagina só nas mãos da Cosan, uma empresa competente, o quanto ela não pode ganhar lá, que aliás o resultado já vem crescendo bastante, né? No prospecto do IPO, a Moove disse que a operação demanda baixos níveis de CAPEX, pouco investimento, né? Focado numa formulação eficiente em custos, manufatura, logística e serviços. Eles acreditam que o modelo sustenta o nosso ROIC, que permite otimizar nossa base de custos e CAPEX para suportar a nossa lucratividade, margem EBITDA e geração de caixa conforme escalamos e penetramos o mercado. E vocês viram que tem bastante espaço ali para crescer nos Estados Unidos. E antes da gente trabalhar um pouco esses números para ver o quanto isso representa para a Cosan, olha só o valor da dívida da Cosan. Ela vem aumentando ali de 2019 em diante, aí chega em 2023, chega no topo ali, ela também comprou a Vale e tudo mais, e vem agora numa redução gradual. Outro programa aqui importante na Cosan é o programa de recompra de ação. Só que por conta dela iniciar em 2024 essa trajetória de diminuir a dívida ali devagarzinho, ela deu uma desacelerada aqui na recompra de ação. Você pode ver que nos 6 primeiros meses do ano passado ela já tinha comprado ações e nesses 6 primeiros meses deste ano não comprou, não fez recompra de ação. Então, pelo menos nos 6 primeiros meses não tem recompra de ação. A gente até viu ali ela cancelando algumas ações em tesouraria, uma quantidade até significativa, né? Cancelou aqui, nós tínhamos essa posição de tesouraria, agora temos essa. Então vamos para algumas continhas para vocês verem o quanto isso representa para a Cosan e principalmente como a Cosan aparenta estar barata quando a gente olha esses múltiplos. Então a Cosan tem um valor de 24,6 bilhões e a sua participação que ela tem na Moove é de 70% da empresa. Se o IPO saísse em linha com as empresas pares da Moove, esse IPO geraria então um retorno aqui de 9,8 bilhões. O retorno não, na verdade o valor da Moove seria esse, 9,8 bilhões, o que representa quase 40% do valor da Cosan hoje. Isso nos mostra que apenas uma participação da empresa, que nem é das maiores, representa quase 40% do valor de mercado, segundo essa premissa que eu contei, né? Lembrando que ela ainda tem a Vale, tem a Raízen, tem a Rumo, tem a Radar, tem a Compass. Então é um grupo, uma holding gigante e apenas a Moove ali já poderia chegar a 40%. Mas, no cenário que os analistas nos falaram, chegaria então com 20% de desconto, que representaria ainda assim uma grande fatia de 32%. Olha só o valor da Moove escondido dentro da Cosan. Bom, então beleza, tudo isso que nós vimos serviu para nos mostrar o valor de mercado potencial da Moove, quanto isso poderia destravar de valor daqui da Cosan, porque está oculto isso aqui, né? Mas agora a gente vai ver realmente o que poderia ir de caixa para a Cosan, caso ela vendesse uma parte da Moove. Ela não vai vender a Moove toda, ela não vai vender 70% que ela tem, ela vai vender uma parte. Imaginando que ela vai vender 30% do que ela detém, ou seja, 20% da Moove. Observe, é diferente, 21% da Moove, 30% dos 70%, 30% do que ela tem. Então, nesse cenário, nós teremos esses dois possíveis aqui, ó. A um preço de múltiplos parecidos com outras empresas que hoje estão nos Estados Unidos, teríamos 2,94 bilhões, que representaria 11,9% do valor de mercado da Cosan. E no cenário aqui de vendendo com um desconto de 20% de IPO, teríamos 9,6%. Você imagina isso aqui de repente em dividendos, né? Olha só o potencial, mas eu nem acho que a empresa vai pagar de dividendos tudo, mas dá uma grande folga, ela pode desalavancar, por exemplo, e vamos ver agora então no cenário de desalavancagem. Nós temos ali no AGF que o endividamento líquido da Cosan é de 17,3 bilhões e ela poderia arrecadar então, vamos olhar aqui referente aos 30% de sua participação, que ela poderia arrecadar então 17% de toda a sua dívida ou de repente 13,6%
de toda a sua dívida líquida. Então, também daria uma bela de uma folga aqui no endividamento da empresa. E vamos agora no terceiro cenário, que é um cenário que a empresa deu uma pausa em 2024, mas que pode voltar a acontecer, que é o programa de recompra de ação. Quanto que ela poderia recomprar com tudo isso? Então, ainda no cenário que ela fosse vender 30% de sua participação, ela conseguiria comprar sem desconto ali no IPO 221 milhões e tantas ações, que é 19% do free float, ou no cenário com desconto de 20%, 177,6 milhões de ações, 15,2% do free float. É muita ação aqui que ela podia recomprar, né? Eu acho que tudo isso nos mostra um pouco como a Cosan tem ficado para trás, né? Inclusive em termos de valor aqui de mercado, a Moove, que é apenas uma das suas participações, tem uma representação muito grande. E vendendo 30% também seria um grande alívio aqui para a empresa. E vamos voltar aqui no AGF para ver a quantidade de aluguéis de ações para vocês verem como o papel vem sendo manipulado. Olha só, vamos deixar de cinza a quantidade alugada, de verde o preço das ações. Então ela estava num zigue-zague aqui padrão, até que ela começou a subir aqui no fim do ano, com a expectativa de queda da Selic e tudo mais. Só que o que aconteceu foi um aluguel que aumentou demais aqui, e quando o aluguel aumentou, a ação despencou muito rápido. Olha como ela saiu aqui de quase 19 para 12,46. Ela despencou por conta dos aluguéis que pressionaram bastante. Agora vem se mantendo uma certa estabilidade em aluguéis altos e a cotação aqui um pouco afundada. E é sempre que ela dá uma subidinha, os aluguéis aumentam na sequência, como a gente pode ver aqui. E só lembrando que essa plataforma AGF ela é muito mais do que isso que nós vimos, ainda tem muita coisa de dividendos aqui dentro, controle da carteira bem bacana, ajuda ali com a questão do IR, a Luiz e Barça, o Barça também falam ali eventualmente que eles estão comprando. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você assinar o AGF com um preço promocional, além de 1 mês grátis na assinatura anual. E se você também quiser comprar ações, considere a CoinFury, que é uma corretora que você pode comprar ações do Brasil, do exterior, Bitcoin, tudo muito fácil, livre de taxa. Você faz ali o seu Pix em reais e pode transformar em dólar rapidinho. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, não esqueça de utilizar meu código de convite que você concorre até R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil. E por fim, comenta o que você acha desse IPO da Moove. Você acha que tem muito valor escondido dentro da Cosan, como a própria Compass também, que em algum momento vai fazer o IPO mais para frente? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!